Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Flávia e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês exatamente como que eu estudei ao longo do meu quinto semestre na faculdade de medicina. Eu geralmente abordo esse assunto naquele vídeo analisando os semestres, que é um vídeo que eu falo de tudo, né? Só que é um vídeo muito longo também, e eu sei que não é todo mundo que tem paciência de assistir, mas são muitos de vocês que querem saber sobre essa parte prática do estudo em si, então por isso que eu decidi fazer um vídeo separado, e eu acho que assim eu consigo até dar mais detalhes pra vocês. Mas antes de começar, eu acho importante ressaltar que eu vou contar aqui a minha experiência, tá bom? Não significa que é a melhor forma de estudar que existe no mundo, muito pelo contrário, tiveram coisas que eu fiz que não funcionaram nem pra mim. Então, se você do outro lado for aplicar isso na sua realidade, não precisa ficar se comparando, tá bom? Adapta pro jeito que for melhor pra você. E antes de começar, eu acho importante pontuar duas coisas também. Primeiro, é que o curso de medicina ele é um curso integral, o que significa que eu tenho aula o dia inteiro, de segunda a sexta-feira. Minhas aulas começavam às 7h50 e até às 11h30, depois voltava às 2 horas e até às 5h40. E também sobre a metodologia da minha faculdade, a Universidade 9 de Julho, eles falam que é TBL, o tal do Team Based Learning, mas na prática a gente acaba sendo 100% tradicional. Raros são os meus professores que aplicam essa metodologia ativa, e eu acho até melhor, porque aí volta, né, para aquele tradicional que a gente já tá acostumado desde a escola, do cursinho, com o professor lá na frente passando todo o conteúdo para nós alunos. Bora então falar já da parte prática do estudo. Vou começar falando de como eu era em sala de aula. Então eu chegava na faculdade toda pomposa, levava só o meu computador, tá, gente? Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de anotar no papel, ou também não levava muito o iPad para ficar fazendo as anotações. Eu levava o computador em si. E aí de um lado eu abria os slides que o professor fornecia pra gente, e do outro, gente, o Pages, que é o aplicativo que eu utilizo para fazer as minhas anotações digitadas. Já tem até tutorial aqui no canal, se vocês quiserem dar uma olhada. Ele funciona como se fosse o Word, sabe? E aí, à medida que o professor dava a aula, eu ia anotando tudo aquilo que ele falava com as minhas próprias palavras no computador, em forma de texto. Eu não sou o tipo de pessoa que na hora que vai fazer resumo, gosta de fazer resumo em tópicos, porque eu acho muito mais difícil depois quando você for estudar sozinho, né? Conseguir correlacionar os tópicos entre si. Eu prefiro fazer em forma de texto mesmo, dá muito mais trabalho, gente, mas eu acho que fica mais fácil de entender depois. E algo que vocês me perguntam muito é se eu realmente consigo fazer esses meus resumos enquanto o professor explica a matéria. E sim, gente, eu tenho essa capacidade. Eu confesso que às vezes é meio corrido, mas dá tempo sim. Até porque na grande maioria das vezes, né, os professores eles explicam o conteúdo com calma, já que a gente tem 4 horas de aula, 4 horas no período da manhã e 4 horas no período da tarde, então não precisa correr com a matéria. E aí os professores acabam fazendo algumas pausas para tirar dúvida, para conseguir explicar melhor um assunto. E aí eu, nesse meio tempo, já vou digitando tudo bonitinho. Às vezes eu mesmo faço uma pausa para conseguir pesquisar alguma coisa que eu tô na dúvida, ou para também pegar imagens dos slides e já ir passando para as minhas anotações. Dada essa aula, a aula da tarde eu aplicava essa mesma estratégia, e aí à noite eu geralmente chegava em casa, né, tirava um tempo pra fazer minhas coisas, pra ir na academia, pra descansar, pra tomar um banho, jantar, e aí por volta das 8h30, 9 horas da noite eu sentava pra estudar. E aí neste momento eu já identifico o primeiro erro que eu cometi ao longo desse semestre. Eu já fiz até um vídeo aqui pra vocês, gente, ensinando a fazer um cronograma de estudos ao longo da semana, e eu não fiz esse cronograma esse semestre, em semana alguma, então eu ficava muito perdida com o que estudar. Eu sabia mais ou menos os horários, né, que funcionavam para estudar. Eu não estudava de final de semana, por exemplo. Na minha área verde eu tentava relaxar, então eu sempre encaixava os meus estudos com o dia a dia corrido mesmo da faculdade. Mas na hora que eu sentava na frente da escrivaninha, eu não sabia por onde começar. Então eu acabava sempre optando pelas matérias que eu tinha mais afinidade. Então vamos supor, tive aula de pediatria de manhã e aula de clínica à tarde. Aí chegava à noite, eu ia estudar o quê? Pediatria, porque é a matéria que eu mais gostei, a matéria que eu tive mais afinidade, então eu acabava dando mais atenção para ela. E aí foi chegando perto das provas, e clínica, por exemplo, não só um exemplo aleatório, gente, isso realmente aconteceu. Chegou perto da prova de clínica, eu tava com um monte de conteúdo acumulado, porque como eu não gostei muito da matéria, eu comecei a deixar de lado. E isso não foi bom, então eu acho que eu poderia ter me organizado melhor e me planejado melhor também, para dar atenção igual para cada matéria e ter dias certinhos de estudar cada coisa. Mas isso não aconteceu e eu acabei, né, me ferrando um pouco.
Mas falando da parte prática, né, na hora que eu estudar sozinha, o que eu fazia? Na maioria das vezes, eu tinha conseguido já fazer as minhas anotações em sala de aula, então era mais rápido, era mais prático. Eu, na verdade, fazia uma revisão, eu relia, organizava algumas coisas no resumo que às vezes tinham ficado bagunçadas, arrumava uns errinhos de ortografia e era isso mesmo. Mas em casos que eu tivesse ficado com dúvida, em casos que eu não tivesse conseguido prestar atenção em 100% da aula, isso começou a acontecer muito, né, ao longo do semestre, comecei a ficar cansada, então eu não tinha o foco pra ficar lá ouvindo o professor falar por 4 horas seguidas. Então no começo meus resumos estavam maravilhosos, mas no final já ficava faltando informação. Ou também quando eu perdi a aula, eu tinha que estudar sozinha, e aí duas ou uma, né, gente? Ou eu lia os livros que os professores recomendavam. No começo do semestre, eles sempre passam uma lista com os livros que eles usam para fazer as provas, para fazer os slides. E aí eu faço parte, aliás, de um grupo do Telegram, que eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês, que tem 1 milhão de livros de medicina. Então eu baixava todos esses livros por lá, eu baixei, né, todos esses livros por lá no meu iPad, no aplicativo do GoodNotes, e aí eu consigo com a Apple Pencil grifar tudo bonitinho. Mas como os livros, na maioria das vezes, né, demoram ou explica com uma linguagem muito rebruscada algo simples, eu ficava entediada de estudar por eles, e aí eu optava pela minha segunda opção, que era o Sanarfix, que é maravilhoso, uma plataforma para os estudantes de medicina. Eu sempre falo deles aqui para vocês, que tem diversos materiais, não só as videoaulas, mas resumos próprios, mapas mentais e questões também pra gente conseguir treinar. Vou deixar o link na descrição do vídeo, que te garante 15 dias de acesso gratuito à plataforma para vocês conseguirem dar uma olhada, tá bom? Eu usei eles, nossa, desde o comecinho da faculdade, desde o primeiro semestre, durante todo o meu ciclo básico. E agora que eu estou no ciclo clínico, eu confesso que estou gostando bastante também, porque os professores, eles sempre colocam alguns casos clínicos no final da aula pra gente conseguir pôr em prática aquilo que a gente acabou de aprender. E aí eu tinha essas duas opções, essas duas alternativas, ou o livro, que era raro eu pegar, né, porque preguiça, ou, gente, as videoaulas, que às vezes é bem mais prático já ter o professor ali pra te explicar. Já agora falando dos meus estudos pré-prova, como que eu fazia? Na verdade, assim, eu posso falar para vocês que foram duas realidades diferentes das provas que eu tive na metade do semestre e das provas que eu tive no final do semestre. Comentei até sobre isso com vocês lá no vídeo Analisando Semestres, vou colocar o link aqui pra vocês. Porque, gente, o que aconteceu? Na primeira metade do meu semestre, eu estava com foco total, então eu conseguia prestar atenção em tudo aquilo que o professor estava falando, conseguia estudar depois que eu chegava da faculdade, eu conseguia fazer os resumos lindos, maravilhosos. Então, para estudar para essas provas de meio de semestre, foi muito mais tranquilo, porque eu já tinha muito domínio sobre aquele conteúdo. Porém, da metade do semestre em diante, eu comecei a ficar muito cansada, comecei a faltar muitas aulas, eu comecei a também, gente, ter os estágios que me exigiam demais. Então eu chegava em casa, depois de ter atendido sei lá quantos mil pacientes, e a última coisa que eu queria fazer era estudar, ou a última coisa que eu queria fazer era falar sobre medicina, né? Eu queria, enfim, espairecer. E aí eu acabei deixando de estudar no dia a dia, acabei deixando de fazer muito desses meus resumos digitados. E aí quando chegou no pré-prova, eu tinha, tipo assim, muitos conteúdos que eu ia ter que começar a estudar literalmente do zero, que muitas das vezes eu não tinha nem assistido a aula. Então foi muito pesado tentar dar conta de todos aqueles conteúdos. E aí é óbvio, né, que eu acabei abrindo mão de ter que fazer os meus resumos digitados e depois estudar de uma outra forma, que eu vou contar daqui a pouco pra vocês, porque eu não tinha esse tempo. Realmente é muita coisa que a gente aprende na faculdade, e se você não fizer bonitinho no dia a dia e deixar pra fazer no final do semestre, não vai rolar. Tanto que as minhas notas, gente, tiveram uma diferença enorme dessas minhas provas de meio de semestre para essas minhas provas de final de semestre. Porque para essas daqui de meio, eu tava muito melhor preparada, enquanto para essas daqui eu tinha virado noite estudando, péssimo, assim. Então é óbvio que meu rendimento ia cair também, né? E já agora falando da parte prática para os estudos pré-prova, eu sempre começava me preparando com uns 15 a 10 dias de antecedência. Eu fazia geralmente uma lista com todos os conteúdos que eu precisava estudar, e aí à medida que eu ia estudando, eu ia dando check. E como que funcionava esse estudo em si? Como eu falei pra vocês, o ideal era que eu já tivesse feito os meus resumos, né, durante a aula, já tivesse estudado pelo menos uma vez aquele conteúdo sozinha, tirado dúvida com o professor. E aí no pré-prova, gente, eu gostava de fazer resumos tipo à mão mesmo. Esses sim, resumos em tópicos, então seriam tipo resumo do resumo com informações primordiais, e eu ficava explicando a matéria pra mim mesma. Nas provas de meio de ano, eu fiz, gente, esses resumos no papel mesmo, com caneta. Vocês sabem que isso é bem raro, né? Então olha aqui, eu acho que até nos Medvlogs vocês conseguem ver isso. Eu ia fazendo as minhas anotações, ó, em listas, em tópicos, com informações bem resumidas mesmo. Tudo bem prático, sem muita explicação.
E aí eu ficava lendo, relendo, falando em voz alta, explicando pra mim mesma. Eu fechava o olho e ficava tipo, tal coisa é isso. Aí abri o olho pra conferir, sabe? E dessa forma foi muito bom, porque eu consegui gravar grande parte dos conteúdos. O ruim, né, gente, era quando a gente achava que tal informação era importante, acabava estudando pra caramba e deixando outras de lado, aí chegava na prova e o professor cobrava qual? Essa que você tinha deixado de lado, né? Aí não tinha o que fazer. Mas na grande maioria deu certo. Já pro final do ano, gente, como eu falei, eu não consegui fazer esses meus resumos digitados em sala de aula, não consegui estudar previamente. Então, eu além de trocar, eu não passei a mais fazer resumos digitados não, escritos à mão. Porque, gente, eu sou perfeccionista, eu sou chata. Quando eu vou fazer esses resumos, eu quero fazer uma letra bonita, eu quero trocar a tinta de caneta, eu quero que fique esteticamente agradável. Então, às vezes, colocava um título, ó, esse daqui, por exemplo, não tá centralizado, já tá me irritando. Aí eu tinha vontade de rasgar a folha e começar do zero. Então, pra eu não passar por esse estresse, né, já tendo que estudar a matéria toda do zero, eu comecei a fazer os resumos no próprio iPad. E foi a melhor opção, utilizando o mesmo aplicativo do GoodNotes. Então, olha esse daqui, por exemplo, que bonitinho. Dá pra ver que ele é um resumo, não tem muito texto, diferente do que eu faço digitado em computador. Então eu colocava aqui realmente as informações principais, colocava algumas anotações em outras cores, grifava também pra dar um destaque melhor. E, gente, fazer os resumos aqui realmente foi uma mão na roda. Primeiro, porque eu não sofria com essa parte de estética, já que aqui é digital, é muito mais fácil de arrumar tudo. Mas eu fazia sim, escrevendo. Isso era até outra coisa que eu comentei com vocês nos vídeos antigos, que eu não tinha capacidade de fazer uma letra bonita no iPad, e agora eu tenho essa capacidade, graças a Deus. Mas fazer os resumos aqui ajuda muito também no fato de você conseguir consultar posteriormente. Então, às vezes, eu tô num estágio e eu quero saber sobre determinado assunto e eu pensava, putz, eu tinha escrito isso, eu tinha feito um resuminho disso lá no meu caderno que tá lá em casa. E aí, com o iPad em mãos, eu consigo consultar, que é maravilhoso. Aqui, ó, vou mostrar esse outro resuminho pra vocês, então dá pra ver que eu coloquei até imagens. Esse daqui eu fui um pouco mais caprichosa. Esse daqui de pediatria parece que tem bastante coisa, gente, mas não. É realmente, ó, tudo abreviado, resumido mesmo. E aí eu ia fazendo essas anotações e também explicando 1 milhão de vezes a matéria pra mim mesma, até entrar na minha cabeça. Era ótimo quando eu chegava na faculdade, algum amigo falava, nossa, Ana, eu tô com dificuldade em tal matéria. Eu falava, tipo, senta aqui que eu vou te dar uma aula. Aí eu treinava explicando pra própria pessoa. Ou, gente, às vezes eu comecei a gravar áudio no WhatsApp, mandar, sei lá, tipo, pra minha mãe, pro namorado. Aí depois eu mandava mensagem, não liga, sou eu estudando. E aí eu ia no carro, gente, tipo, dirigindo até a faculdade, ouvindo eu mesma explicar o que era ótimo, e dessa forma eu consegui obter um bom rendimento nas provas. Mas, gente, uma coisa muito bacana, assim, não bacana, porque é um pouco trágico, mas assim, interessante de se falar é que realmente o estudo a longo prazo, ele é muito melhor para nossa fixação. Então, todos os conteúdos que eu estudei, do começo do semestre até as minhas provas de meio de semestre, eu lembro muito mais, porque eu estudei no dia a dia mesmo, tipo, com calma. E agora já esses conteúdos que eu fiz prova, tipo, agora em junho, eu já não lembro muita coisa, porque eu praticamente decorei tudo isso daqui pra fazer prova e acabei esquecendo. Então esse é outro erro que eu cometi esse semestre, que eu quero muito arrumar pros próximos. Eu quero ter a disciplina de realmente estudar todos os dias, estudar certinho e ter um pouquinho mais de tempo pra estudar, porque eu acho que esse semestre eu cometi alguns erros. Eu comentei com vocês lá no vídeo do Analisando Semestres, que eu separei muito tempo, por exemplo, pra academia. Então tinha alguns dias que eu podia ter faltado no treino pra ficar estudando, mas eu não faltei. Ou de final de semana eu vim aqui pra casa da minha mãe e aí eu não tinha vontade de estudar, eu queria ficar com a minha família, eu queria ficar com meu namorado, eu queria ver os meus amigos. E nem sempre, né, a gente pode ter tudo que a gente quer. Então eu poderia sim, eu deveria ter aberto mão de algum desses momentos pra ficar estudando e já antecipar alguns conteúdos, já estudar alguns conteúdos pra próxima semana. Mas em resumo é isso. Como eu falei com vocês lá no começo do vídeo, nem tudo que eu fiz tá certo, já fui até pontuando alguns pontos negativos pra vocês. Mas tudo bem, eu acho que errar faz parte e a partir desses erros eu consigo me organizar melhor pros próximos semestres e ter um desempenho melhor. Esse foi o primeiro semestre 100% presencial, então eu sinto sim como se eu tivesse acabado de entrar na medicina, porque embora eu já saiba muita coisa, eu tenho estudado muito quando a faculdade estava online ainda, só agora que eu estou aprendendo a lidar com a pressão de provas e com o desgaste realmente do dia a dia. Mas com o tempo eu tenho certeza que eu vou pegar o jeito e aí eu vou contando pra vocês, tá bom? O que eu fiz de diferente, o que mudou, o que eu descobri que me ajudou muito na hora dos estudos.
nesse semestre foi fazer esses meus resumos à mão mesmo, esses meus resumos escritos, que me ajudaram bastante, assim como ficar explicando 1 milhão de vezes a matéria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso você queira saber mais sobre esse meu quinto semestre, tem os Medvlogs que eu gravei pra vocês, vou deixar a playlist aqui na tela, tá bom? E também tem o Analisando Semestres, que eu já falei 1 milhão de vezes, que eu conto 1 milhão de mais informações pra vocês sobre esse assunto. Sobre esse assunto não, né? Sobre o assunto de estudo eu já fiz esse vídeo aqui, mas sobre esse meu semestre no curso. É isso então, não deixe de se inscrever no canal, de avaliar esse vídeo aqui pra mim e também de me seguir lá no Instagram, porque se eu não tô aqui no YouTube, eu tô por lá mostrando minha rotina pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!